Amém. Vamos começar hoje a pensar um novo tema, ou um novo microtema dentro deste grande tema que é a Igreja de Cristo. Mais uma vez, nunca é demais lembrar, nós estamos caminhando no livro Uma Vida com Propósito, e hoje, mais uma vez, nós vamos ver um microtema dentro da segunda unidade, que diz respeito à igreja. E hoje nós vamos começar a olhar para esse microtema chamado Protegendo Sua Igreja. Quem protege a igreja? Quem protege a igreja? Se nós formos olhar a igreja e vamos analisar a situação em que ela vive, a gente às vezes não encontra um responsável direto. Quem protege a igreja, num primeiro momento, é claro que é o dono da igreja. É Cristo quem protege a igreja. Mas aqui, de uma forma prática, porque Cristo hoje, Ele não está presente fisicamente, de uma forma prática, quem protege a igreja? É o pastor? Não. Quem protege a igreja é a própria igreja. Quem protege a igreja é você. Nós precisamos entender isso, porque às vezes nós institucionalizamos a igreja. E como nós institucionalizamos a igreja, e nós não temos um cargo, uma função, nós não fomos eleitos para fazermos parte da diretoria da igreja, tem-se a ideia de que o negócio não é comigo, de que alguém tem que fazer, mas não sou eu. E o que acontece? Você acaba empurrando ou se omitindo de uma maneira completa, porque você pensa, alguém tem que fazer alguma coisa, mas não sou eu. Porque você institucionalizou a igreja, você transferiu, você trouxe a igreja para o modelo empresarial. E como você não tem parte, você não se julga ser um acionista com direito à vez e voto e à intervenção, você se julga ser apenas um mero participante da igreja, você se coloca de lado e você não toma as dores da igreja, você não vai para cima tentando resolver um problema que no seu coração não é o seu problema, é o problema da igreja. E você sempre trata a igreja na terceira pessoa, é ela, não sou eu, quando na verdade todos nós deveríamos tratar a igreja na primeira pessoa. É comigo o negócio. Então nós vamos começar a pensar, a partir de hoje, em algumas quartas-feiras, essa questão de protegendo a sua igreja. O tema, ou o texto que nós vamos usar aqui, que vai embasar esse microtema, é Colossenses 3,14, que diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Elo é aquilo que compõe, aquilo que compõe a corrente. Vários elos que entrelaçados e unidos formam a corrente. O texto vai dizer que nós precisamos nos revestir do amor, porque o amor é o elo perfeito. O que é um elo perfeito? É um elo que não se quebra, ele é perfeito. Então, se a igreja conseguir realizar essa, entre aspas, façanha, que é a proposta cristã para nós como igreja, de nos revestirmos do amor, que é o elo perfeito, automaticamente nós vamos proteger a igreja. Porque quando eu estiver totalmente revestido do amor, e todos nós aqui estivermos revestidos do amor, nós vamos lutar pela igreja, defendemos a igreja, vamos viver uma igreja nos moldes de Cristo, uma igreja feliz, uma igreja que de verdade vale a pena a gente viver. Então, num primeiro momento aqui, eu já quero deixar bem claro que é sua função proteger a igreja, proteger a unidade na igreja de Deus. É sua função.
Eu quero que nunca saia da sua mente essa ideia. O negócio é com você. Não terceirize isso, não passe isso para mais ninguém. Unidade da igreja é um tema tão importante, irmãos, tão importante, que no Novo Testamento o assunto é muito mais tratado e muito mais falado do que céu e inferno. Para você ter uma ideia de como o tema é importante. O Novo Testamento, na sua inteireza, fala mais de unidade, prega mais sobre unidade, expõe o tema unidade de uma forma muito mais abrangente do que o nosso destino final, o céu ou inferno. Deus, Ele deseja assim de uma maneira muito profunda mesmo, que a igreja experimente unidade e harmonia, irmãos. Nós, como igreja, nós deveríamos viver num pedacinho do céu. Aqui deveria ser, de fato, um pedacinho do céu. As pessoas, elas deveriam olhar para nós e enxergar em nós, nessa nossa unidade, nessa nossa união, um pedacinho do céu. É fato que por causa das nossas dificuldades, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, nós manchamos esse pedacinho do céu. Nós não vivemos essa proposta bíblica e às vezes as pessoas não enxergam na igreja um pedacinho do céu. Mas o desejo profundo de Deus, profundo mesmo, é que nós fôssemos um pedacinho do céu, em unidade e harmonia. Falarmos todos a mesma língua, a língua universal do Novo Testamento, que é o amor. Na verdade, unidade, se a gente for pensar em unidade, de uma maneira figurada, ela é a alma da comunhão. Porque se você rasga a unidade, você está rasgando o coração e a alma de Deus. Porque você está rasgando o coração e a alma da igreja. Quando você quebra a união, quando você quebra a unidade. Por isso que nós tratamos de uma maneira tão exaustiva como reparar essa união quebrada aí, porque nós fazemos isso. Eu e você, às vezes a gente acaba destruindo a unidade, e a gente rasga o coração de Deus quando a gente faz isso, rasga o coração do corpo de Cristo. Porque quando eu rasgo a unidade, eu quebro a unidade do corpo de Cristo. E isso dói em Cristo. Já que a igreja é de Cristo, somos o corpo de Cristo, e Ele, o cabeça, Ele vai sentir as dores quando a igreja não vive em unidade. Deus é Pai, e todo pai gostaria que os filhos vivessem em harmonia. Todo pai gostaria que na sua família os filhos se dessem bem. Eu sou pai de uma só. Pelo jeito vai ser pai de uma só mesmo, né? Mas talvez você que tenha mais filhos, eu não sei se você já viveu uma experiência dessa, de ver os seus filhos com relacionamentos rompidos entre eles. Qual foi o sentimento da sua alma quando você viu os seus filhos brigando entre si? E você lá, como bom pai, falando, não, mas não é assim. Você vai lá, fala com um, aí depois sai, vai lá, fala com outro, e você fica lá fazendo aquela intermediação, porque lá no fundinho da alma o que você quer é que eles vivam bem, é que eles vivam felizes, porque quando eles estão bem, quando eles estão felizes, você também está. Essa é a visão de Deus, irmãos, com relação a nós como igreja. Deus também gostaria, o sonho de Deus é que todos os seus filhos estivessem vivendo em plena harmonia. Jesus, nos últimos dias da vida de Cristo, Ele fez a oração talvez mais apaixonada, né, do Novo Testamento, a oração de João, capítulo 17, e eu trago aqui para você um pedacinho dessa oração. Essa oração foi feita por você também, porque ela faz menção a nós, porque no contexto ali ele vai dizer, Senhor,
eu não peço só por esses aqui que estão comigo agora, não. Eu peço por aqueles que um dia hão de crer em mim. Essa menção de Cristo diz respeito a mim e você, porque nós fomos crer na figura dele depois disso. Ou seja, ele fez menção de mim e de você nessa oração. João 17, 20 a 23 diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para quê? Para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Que oração apaixonada, que oração linda essa de Cristo, quando Ele ora por mim e por você, porque a primeira frase diz respeito aos discípulos. Ele fala: a minha oração não é apenas por eles, e o contexto vai mostrar que é pelos discípulos, por aqueles que estão seguindo Jesus ali, naquela geração, naquele momento de vida dele. Aí ele vem dizer depois aquilo que diz respeito a mim e a você. Ele diz: rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Isso não diz respeito a você? Eu peço, Pai, pelo Silvio, eu peço pela Dejanira, eu peço pelo Wilson, eu peço pelo Dorival, Pai. E o que Cristo pediu? Para que todos sejam um. De que jeito? Do mesmo jeito que eu e o Senhor somos um, Jesus dizendo. Ele está se referindo à Trindade. Eu e o Senhor, nós somos um só. Eu quero que a minha igreja seja uma só também. Eu gostaria que estes que vão crer em mim um dia, que eles tenham uma unidade parecida com a unidade que eu e o Senhor temos. Gente, que responsabilidade. Eu não sei, Jesus foi... eu não sei, Ele conhece a gente, sabe da nossa imperfeição. Eu chego a olhar para esse texto e eu tremo, porque eu falo assim: será que eu já vivi isso? Será que eu já vi uma igreja nesse mundo que já viveu isso? Uma unidade, no naipe de unidade de Deus Pai e Deus Filho? Você já viu isso, querido? Mesmo que nós não tenhamos visto ainda, isso não quer dizer que não é desejo de Deus. Jesus fez essa oração, Ele não fez essa oração por nada. Ele não fez essa oração só para ficar como se fosse uma poesia na Bíblia. Ele fez essa oração porque ali Ele derramou o desejo do coração dele. Ou seja, o desejo maior de Deus, o desejo maior de Cristo, irmãos, é que a igreja seja uma, é que a igreja tenha uma unidade. Quem protege a igreja para que a igreja seja uma unidade? Quem? Eu e você. A igreja precisa se autoproteger. Nada na terra, nada é mais valioso, né, aos olhos de Deus do que a sua igreja. É por isso que Ele quer proteger a igreja dele. Se você se considera parte da igreja de Cristo, se você tem convicção na sua alma, eu sou corpo de Jesus, você precisa se esforçar para você de verdade mesmo, de uma maneira prática, irmão. Não é só na palavra, não é só de boca, porque de boca eu estou cansado de ouvir isso, mas na prática eu vejo muito pouco de gente que defende a igreja de Deus, gente que se autodefende, gente que defende a instituição, mas gente que sabe que não está defendendo uma instituição, está defendendo a si próprio, está defendendo o corpo de Cristo, está defendendo a menina dos olhos de Deus, que é a igreja, a junção de todos nós, irmãos. É por isso que o texto que nós já lemos aqui, e eu espero em nome de Jesus que ele fique gravado no seu coração.
Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É por isso, irmão, que mais uma vez vem essa ótica para a gente. Eu preciso me esforçar para manter a unidade da igreja, porque a unidade da igreja é o desejo de Cristo, a unidade da igreja é o desejo de Deus, e é por isso que é sua responsabilidade preservar a igreja, preservar a unidade da igreja. O que nós vamos ver nessas próximas quartas-feiras? O que nós vamos ver? Nós vamos ver formas práticas de você fazer isso. Eu gostei muito. Vou até citar o nome aqui, porque eu acho que é digno de citar o nome. Gostei muito quando alguém disse para mim que a Maria Ilza, que está aqui hoje, né, num determinado momento da vida dela, ela viu duas pessoas conversando, uma conversa que não era uma conversa que abençoava a igreja, e ela foi lá e de forma prática repreendeu as duas pessoas, dizendo: vocês não devem falar isso. Isso é defender a unidade da igreja. Não é você ficar com o negócio na cabeça e falar assim: eu acho que não devia ser assim, eu não concordo com isso, mas eu vou ficar na minha, eu não vou mexer com isso. Não, é você tomar a dianteira, pagar o preço, irmão, pagar o preço de chegar e dar a cara a tapa e dizer: você está errado. Defender a igreja de Deus de uma maneira prática, não apenas na base teórica. Então, como é que nós fazemos isso? Nós vamos ver aí nas próximas quartas-feiras algumas maneiras práticas de você fazer essa coisa acontecer, ou seja, de você, como a Bíblia te orienta a proceder ou como fazer isso. A primeira coisa, e o que nós vamos nos deter hoje, no dia de hoje, parece que não está funcionando meu... Aí. Concentre-se naquilo que nós temos em comum, ao invés de você se concentrar nas nossas diferenças. Coloque os seus olhos naquilo que você tem em comum com os irmãos. Tire o foco um pouco daquilo que você tem de diferente com relação aos seus irmãos. Vamos ver aqui pelo menos dois textos. Vamos ver dois textos. Primeiro, Romanos 14, 19. Diz assim a palavra de Deus: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Dentro dessa ótica, eu gostaria que você trouxesse mais uma vez a palavra esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz. A paz e a edificação mútua. Então faça esse esforço. Ao invés de você olhar num contexto geral na igreja, e os seus olhos, porque naturalmente você vai ser, o seu foco natural vai ser nas diferenças. Como que um lençol bem bonito, bem limpinho, bem branquinho fosse estendido e de repente uma manchinha, mais ou menos desse tamanhozinho assim, né, bem pequena, no lençol. E você vai olhar aquele lençol branco, e se alguém perguntar para você: o que você está vendo aí? Muitos de nós, para não dizer talvez todos nós, vamos dizer: eu estou vendo uma mancha. Poucos de nós diriam: eu estou vendo um lençol. Um lençol que por acaso tem uma manchinha ali, mas na verdade é um lençol, e um grande lençol branco, com uma pequena mancha aqui no canto. Nossa visão natural, ela vai focar no defeito, vai focar na mancha. É natural isso. Então, é algo que a proposta que nós estamos trazendo para vocês hoje é: faça aquilo que não é natural. Concentre-se naquilo que você tem igual, na maneira igual de pensar, naquilo que você tem em comum com seus irmãos, e não nas diferenças. Porque nós temos muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam.
Ninguém aqui é igual a ninguém. Ninguém aqui pensa exatamente igual a ninguém. No entanto, irmãos, nós temos 95% de uma ótica semelhante. Nós lutamos pela mesma causa. Nós estamos do mesmo lado da fronteira. Nós fazemos parte do mesmo exército. O que nos separa às vezes, irmãos, são as nossas diferenças. E se você se concentrar tão somente na diferença, você começa a rachar a corrente. O elo perfeito, ele já não, começa a não ser mais perfeito, ele começa a apresentar uma ruptura, e essa ruptura pode ser quebrada, porque ele pode não ser mais perfeito, pode não estar mais revestido de amor, porque se ele estiver revestido de amor, ele não vai quebrar. Então a ideia principal, se concentra naquilo que a gente tem em comum. E para isso, o verso de Romanos 14, mais uma vez, vai trazer para a gente Romanos 14, 19. Precisa esforço da nossa parte. A coisa não acontece de forma natural. Muito pelo contrário. O que acontece de forma natural é nós enxergarmos as nossas diferenças e não aquilo que a gente tem em comum. Outro verso. Diz a palavra, Efésios 4 e 5. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Precisa dizer mais? Existe aqui, de uma forma clara e evidente, a unidade da nossa fé. A unidade, uma igreja, uma fé, um batismo, uma e única esperança, um Senhor. A igreja, ela precisa se esforçar para ser una. Porque, irmãos, eu e você, nós partilhamos, se olharmos para o futuro, para o presente e para o passado, como igreja, nós partilhamos a mesma salvação. Todos nós aqui, embora pensemos de uma forma diferente uns dos outros, todos nós aqui fomos salvos pela graça. Todos nós éramos imerecedores, continuamos a ser imerecedores. O mesmo amor e graça que foi derramado sobre você, foi derramado sobre o seu vizinho aí de cadeira. O mesmo amor. Nós partilhamos a mesma salvação. Nós temos a mesma vida aqui em unidade. E nós vamos ter o mesmo destino final. Como igreja, se você for igreja autêntica, você vai ter o mesmo destino final. O futuro que é reservado para os santos é o mesmo. O futuro reservado para mim e para você, se você é um crente genuíno, é o mesmo. Então pensa nessa ótica. No passado, no presente e no futuro, nós somos iguais. Somos iguais. Nós precisamos manter essa unidade, né, a um preço. Eu preciso me esforçar e preciso me esforçar muito. A gente não pode esquecer de jeito nenhum, irmãos, que eu nasci desse jeito aqui. Eu nasci desse jeito porque Deus me fez assim. De repente tem alguma coisa em mim que não agrade muito você. Mas eu quero deixar claro para você, olha, eu nasci desse jeito, foi Deus que me fez assim. Talvez você gostaria que eu fosse um pouco diferente. E vai existir uma pessoa, talvez parecida com aquilo que você quer, com o protótipo que você montou. Talvez você, dentro da sua própria casa, você vai chegar à conclusão, olha, eu gostaria que o meu marido fosse diferente. Mesmo amando, respeitando, ainda se você fosse bem honesta, você ia olhar e falar assim, tem alguns pontos aqui que se eu tivesse o poder, eu mudava. Toda mulher fala isso, aliás, todo homem também. Todo pai fala isso em relação ao filho, todo filho fala isso em relação ao pai, porque nós somos diferentes. Deus deu, num contexto global, nacionalidades diferentes, etnias diferentes, cor de pele diferente, jeito de pensar diferente, cultura diferente. Mas Ele pegou todas essas pessoas que não pediram para ser assim. Eu não pedi para ser do jeito que eu sou.
Se eu tivesse a chance de chegar diante de Deus e falar assim, olha, eu quero assim, 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 assado, né? Eu ia pedir umas coisas diferentes, irmão. Eu ia pedir, Senhor, não faça eu desse jeito não, me faz um pouquinho melhor aqui nessa área, porque eu sei que eu estou devendo aqui. Todo mundo que tem bom senso sabe que precisa melhorar. E quando eu sei que eu preciso melhorar, indiretamente eu sei que eu devo estar desagradando alguém, porque naquele ponto que eu preciso melhorar, alguém pode estar sofrendo no relacionamento comigo. Mas foi Deus que nos fez assim, irmãos. Deus nos fez diferentes uns dos outros. Então, o exercício para nós é: olhe para você, enxergue, se auto-enxergue a pessoa falha que você é, para você suportar a convivência com o seu irmão, que também é falho, e que não é falho do mesmo jeito que você, tem um outro tipo de falha, mas é falho como você. O que nós não podemos perder de vista é que Deus nos fez desse jeito, e que todos nós aqui estamos lutando para sermos melhores. Então, a ideia é você tentar até certo ponto, irmão, apreciar as diferenças, e não só tolerar, porque as diferenças elas podem ser abençoadoras, se elas forem tratadas com amor, se elas forem absorvidas com amor, se nós colocarmos em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu, né, nesses mesmos estudos aqui, se nós colocarmos em prática tudo, ou seja, se nós formos corteses com as pessoas, amáveis com as pessoas, educados com as pessoas, polidos com as pessoas, nós podemos aprender com as nossas diferenças. Porque já diz, não sei se o filósofo ou quem falou, não quero saber, mas é verdade, né? Que na verdade toda unanimidade é burra, alguém disse. Por quê? Porque um ponto de vista diferente, ele pode ser abençoador. O grande problema é que, na maioria das vezes, um ponto de vista diferente, a tendência dele é causar confusão. Mas ele pode ser abençoador, se ele for bem tratado, bem usado. Deus, irmãos, Ele quer unidade. Unidade é isso, é gente diferente, mas gente uma do lado da outra, lutando por um objetivo comum. Deus não quer uniformidade. Isso é uniformidade. É todo mundo vestidinho igual, tal, mas isso é para inglês ver, porque no fundo, eles são diferentes. Na essência, eles são diferentes. O que Deus quer, de verdade mesmo, é a igreja vivendo uma unidade. E para o bem da unidade, irmãos, para o bem da unidade, a gente não pode deixar que as diferenças nos dividam. Você é diferente de quem dentro da igreja? Né? Quem que você olha assim e você fala: eu não sou parecido com essa pessoa, eu não quero ser parecido com essa pessoa. Quem vai proteger a igreja desse pensamento no seu coração? Quem vai defender a igreja dessa diferença que, se não tomarmos cuidado, ela já vai começar a gerar uma ruptura no seio, no corpo de Cristo, e vai rasgar a alma e o coração do Senhor? Quem vai defender? Eu preciso defender. Às vezes eu preciso defender a igreja de mim mesmo, porque às vezes está nascendo no meu coração, por causa das diferenças, está nascendo no meu coração um processo de ruptura. A gente precisa enxergar, irmãos, que às vezes o maior inimigo mora dentro de nós mesmos. O maior inimigo. E precisa ser tratado. Nós precisamos nos manter assim, focados e concentrados naquilo que mais importa na questão neotestamentária, que a gente precisa aprender a amar uns aos outros do jeito que Jesus nos amou. Um amor gratuito, um amor que
que não levou em consideração quem a pessoa é e que amou de forma incondicional. Tá bom, pastor, na teoria isso aqui é uma beleza, é lindo, é maravilhoso. Mas vamos falar a verdade? Na igreja tem um monte de conflito. Não tem? E o conflito? Vamos pensar no conflito então. O conflito. Conflito, normalmente ele acontece quando o foco que deveria estar nas coisas que nos unem, o foco vai para as coisas que nos separam, vai para a diferença. E isso acontece na igreja. Desde que eu sou gente, eu vejo isso acontecer. E eu vou morrer, e muito provavelmente a igreja ainda vai estar sendo desse jeito, vai estar trabalhando sob essa ótica. O conflito, ele é resultado de foco, né, um fora de foco daquele que é o principal, que deveria ser o principal. E a própria Bíblia vai dizer que esses assuntos menos importantes, quando eu tiro o foco do principal e coloco o foco em coisas pequenas, secundárias, menos importantes, a Bíblia vai dar nome para essas coisas e vai chamar essas coisas de assuntos controvertidos. Coisas que a Bíblia diz, olha, isso aqui é assunto controvertido. Vamos dar uma olhada em dois textos. Primeiro, Romanos 14:1 diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Meu amigo, deixa o conflito, né, num primeiro momento, pelo menos é o conselho do apóstolo Paulo, aceite o irmão que é fraco na fé. E isso não quer dizer que ele não vai continuar sendo chamado de fraco na fé. É fraco na fé. Aceite ele e coloque de lado o conflito. Ele não diz que é para acabar com o conflito no primeiro momento. Ele não disse que é para, olha, faz de conta que isso não existiu. Não, falou, olha, coloque de lado, aceite primeiro. Lembra aquilo que nós tratamos esses dias atrás? Aceite a pessoa num primeiro momento, né? Volte o relacionamento com a pessoa, para depois, no momento futuro, você tentar resolver o conflito. Assunto controvertido, o apóstolo Paulo diz que se você sabe de alguém e convive com alguém que é fraco na fé, olha, aceite essa pessoa, aceite ela sem discutir os assuntos controvertidos. E tem um outro texto aí já para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23, olha o que ele fala para o jovem pastor: evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Nova Versão Internacional, sensacional. Evite isso. Quantos, tem alguns membros da igreja, ainda mais no nosso contexto batista, a gente tem bastante, porque num contexto de outra denominação, onde as pessoas não têm voz, os membros não têm voz, onde existe um sistema hierárquico, clerical, ou seja, aonde existe lá pastores num certo nível e membros de igreja num outro nível, aonde o membro não dá pitaco, não fala, né? Nesse tipo de hierarquia eclesiástica não existe tanto esse problema, mas no nosso existe, porque todo mundo está num pé de igualdade dentro da igreja. Pelo menos em vez e voz e voto. Todo mundo está num pé de igualdade quando o sistema é democrático congregacional. Aí, irmãos, quando nós não nos policiamos, nós entramos em controvérsias tolas. Aí nós ficamos discutindo uma coisa aqui, outra coisa ali, que na verdade é totalmente secundária ao evangelho, mas nós estamos discutindo.
e nós estamos perdendo o nosso tempo, nós estamos esquentando a nossa cabeça, nós estamos nos enfurecendo um contra o outro por causa de coisas que o apóstolo Paulo recomendou ao jovem pastor Timóteo, dizendo: meu filho, evite essas controvérsias tolas e fúteis, porque isso só vai acabar em briga. Quantas vezes nós batistas já não erramos, porque a gente fica aí discutindo coisa pequena, e às vezes fica brigando um com o outro no meio da igreja, colocando em xeque a união do corpo de Cristo por causa de picuinhas, coisas pequenas, secundárias, que nem deveriam tomar a pauta do nosso coração, mas tomam. É por isso que a gente tem que se esforçar, irmãos, e nos esforçarmos muito para não cairmos nessa armadilha, porque tudo isso gera conflito. E não tem coisa pior do que conflito. Eu aprendi uma coisa na vida secular que eu não aprendi na igreja, e eu acho que a igreja ainda não aprendeu. Na vida secular, eu aprendi que toda votação, ela separa. Toda votação, ela divide o grupo. Nós vivemos uma democracia no Brasil. E isso é tão forte, irmãos, que nós elegemos os nossos representantes na base da votação. E isso não é coisa do Brasil, isso é coisa da maioria dos países desenvolvidos e dos países que têm regime democrático. E o que acontece nesses países democráticos? Existe uma ruptura clara, evidente. Existem grupos definidos, grupos que não se juntam, grupos que pensam diferente e que fazem questão de dizer: eu sou dessa cor, eu penso desse jeito, eu nunca pensarei do outro jeito. Isso é resultado do quê? Da votação. Porque quando você vota no A, você vai defender o A com unhas e dentes. Quando você vota no B, você vai defender o B com unhas e dentes. Talvez você até nos seus momentos, de lucidez solitária, você olhe para quem você votou, para o A, e você fala assim: não, mas tem uns defeitos aqui também, mas eu não vou dar o braço a torcer. Eu vou continuar defendendo o A, porque eu votei no A. Ou seja, a votação, irmãos, ela divide. Na igreja não deveria haver votação. Na igreja deveria haver consenso. O consenso, ele é diferente da votação. O consenso é resultado de mentes que pensam, que trabalham e que chegam a um denominador comum, que talvez não seja exatamente a vontade de parte do grupo, mas o consenso ele une, a votação ela separa. Eu creio, não estou aqui para levantar nenhuma bandeira, mas eu creio que nós batistas ainda não entendemos muito bem ou como é a democracia neotestamentária, porque eu duvido que Deus teria no coração a ideia de trazer uma maneira que comprovadamente divide, ao invés de unir, que é o caso da votação. O que eu quero deixar claro para você é: evite controvérsias. Porque eu preciso ceder quando eu estou argumentando, quando eu estou trabalhando, quando eu estou em um grupo de trabalho. Então o apóstolo Paulo dá um conselho para Timóteo, fala assim: filho, evita esse negócio, evita isso, porque isso pode acabar mal. Não faça ou não caminhe por esse caminho, porque esse caminho não é bom.
Então, o conflito ele é gerado na igreja por causa desse tipo de coisa. Em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo mais uma vez vai falar uma coisa que é extraordinário para mim e para você. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Quando eu digo que a votação é ineficaz, porque a votação não consegue fazer isso. Ela não consegue fazer isso. A votação não transforma um grupo heterogêneo em um grupo que tem um só pensamento, um só parecer. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: eu suplico para vocês, igreja, que vocês concordem uns com os outros naquilo que vocês falam, para que não haja ruptura, não haja divisão entre vocês. Concorde, concorde. Isso é consenso. Gostei da figurinha aí, ó. Pessoas que têm ideias diferentes, mas as ideias, elas vão se encaixando, querido. E daqui a pouco, não é a voz individual de um ou de outro, mas é a voz da coletividade se transformando em uma só resposta. Então, é preciso haver consenso. O consenso é a melhor maneira, e eu quero até dizer, e me arrisco a dizer aqui, que o consenso é algo totalmente bíblico. Totalmente bíblico. Agora, e se as diferenças e as controvérsias lhe incomodam profundamente? Aí eu vou entrar agora em um campo que é muito difícil. Porque se você não consegue trabalhar com esse negócio, esse negócio te incomoda tanto, 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 que você não fica bem, você não fica bem. Você vai ao corpo de Cristo, você vem à igreja. Agora eu estou falando de uma maneira muito prática. Você vai ao corpo de Cristo, você vai celebrar com o corpo de Cristo, mas as diferenças que você vê ali naquele corpo de Cristo, naquele pedaço de corpo de Cristo, se essas diferenças incomodam você de uma maneira profunda, o que você vai fazer? E aí eu vou te dar algumas dicas, e aqui tenho até que dizer que não estão no livro, né, que nós estamos usando como base aqui. A primeira coisa, reconheça, irmão, e reconheça de uma forma humilde, que pode ser que o problema esteja em você. Pode ser, porque quando você está num corpo que pretende manter a unidade e a harmonia, que pelo menos na sua grande maioria, composto de pessoas que pensam de uma maneira semelhante, que trabalham felizes daquela maneira, e esta maneira incomoda você de uma forma profunda, ao ponto de você se sentir incomodado, porque aquilo sempre vem à sua cabeça. Então a primeira coisa que eu digo para você: dobre o seu joelho e comece a perguntar para Deus: Senhor, será que sou eu que estou errado? Me ajuda nesse processo. Segunda coisa, peça perdão a Deus, porque pode ser que você vá ter que dizer: Senhor, eu tenho que admitir que o amor, que é o elo perfeito, eu não estou conseguindo ter um amor tão grande aqui, e não estou conseguindo fazer com que esse amor supere as diferenças. Então aí você tem que pedir perdão a Deus. Tem que pedir perdão a Deus, porque na verdade você não conseguiu aceitar aquele corpo de Cristo, não conseguiu aceitar na base do amor. Por quê? Porque a controvérsia, porque as diferenças incomodam demasiadamente o seu coração. E você não conseguiu fazer com que o amor gracioso, que deveria estar dentro da sua alma, que o amor gracioso ultrapassasse esse incômodo. Você não conseguiu. Então, peça perdão a Deus. Porque o objetivo de Deus para a igreja dele é que a igreja fosse una e mantivesse a harmonia. E você não tem como negar. Você vai dizer para você mesmo: eu não estou em harmonia aqui.
E o terceiro, talvez seja o mais doído, mas eu vou dizer aqui de cara aberta para você, sem medo. Meu querido, se os problemas, as controvérsias, vou retificar, se as diferenças e as controvérsias incomodam você tanto, procure um outro grupo cristão que pensa como você. Acho que existe uma bênção só de nós termos hoje tantos grupos chamados evangélicos no mundo. Não existe? Existe um monte de... Hoje você fala de evangélico, tem um monte de gente aí que fala que é evangélico. E cada um pensa de um jeito. Cada um tem um estilo. Aquilo que para nós é meio complicado, para o outro não é. E vamos colocar à parte a questão do certo ou o errado. Se você está em um lugar onde existem coisas, existe uma tradição, existe um modelo, existe um jeito de ser que incomoda você de uma maneira profunda, e que você não consegue conviver com aquilo, meu querido, tem tanto grupo que se chama evangélico por aí. Procure um lugar onde você olha e fala assim: aqui é do jeito que eu penso, aqui eles pensam como eu, aqui eu não vou ficar incomodado, aqui eu vou ficar feliz, porque aqui não é do jeito que era lá. Eu não sei se você já viveu a experiência, eu vivi isso, porque eu saí da minha igreja de origem com 24 anos de idade. Eu fiquei 24 anos numa igreja só, certo? E enraizado naquela igreja, os costumes daquela igreja, o jeito daquela igreja, o modus operandi daquela igreja. E de repente eu saio de lá, aí foi uma sucessão de mudanças de igrejas, por causa da situação. Fui ser seminarista numa igreja. Aí, no 3º ano de seminário, eu fui ajudar uma outra igreja. No 4º ano de seminário, eu fui para uma outra igreja, ajudar outra igreja. No 1º ano que eu me formei, eu fui ser pastor de outra igreja. Aí, passados 5 anos, eu fui para um outro ministério. E no outro ministério que eu tinha, que era secretário executivo, coordenador, eu visitava todas as igrejas do noroeste do estado do Paraná. E aí era cada igreja um jeitão diferente. E eu ficava pensando assim: nossa, se eu fosse membro aqui, eu não sei não se eu ia aguentar esse negócio. E isso porque eu estou falando dentro da nossa própria denominação. Então, se para você algumas coisas são tão difíceis e incomodam tanto, o que você precisa fazer? Procure um grupo que é a tua cara. Porque se tem uma bênção, e agora eu vou completar o meu pensamento inicial, de Deus permitir que existam tantas igrejas batistas hoje, uma diferente da outra, e tantas outras denominações evangélicas, uma diferente da outra, é certo que uma vai ter a sua cara, uma vai ter o seu jeitão, uma vai ser exatamente como você sonhou. Aí eu pergunto: para que viver sofrendo dentro de um grupo que pensa diferente do seu, que enxerga a Bíblia diferente da sua ótica, e você fica lá sempre olhando para aquilo, e você sempre batendo na mesma tecla, dizendo: olha, mas isso aqui, mas tem isso aqui que eu não gosto, mas tem isso aqui que eu não gosto, e não consegue enxergar o resto abençoador. O seu coração, ele está tão desfocado, você não conseguiu fazer com que o amor sobrepujasse isso, e sua mente só vai no ponto. Meu irmão, resolve esse negócio. Vá para um lugar aonde as pessoas pensam da mesma forma que você. Aí o que vai acontecer? Você vai viver feliz, porque vai estar num ambiente cristão, religioso, onde você vai poder exercer a sua fé de uma maneira feliz, porque você não vai ver mais aquele problema que tanto te incomodava. E olha que bênção maior, você vai deixar uma igreja em paz, em sossego e em felicidade e harmonia, porque talvez você era o único que estava lá com aquele pensamento divergente,
diferente. Isso. Pode até lá no fundo da alma suar, mas meu pastor, isso daí nós estamos assumindo que nós não conseguimos exercer o cristianismo de uma forma autêntica. Eu até tenho que concordar com você. Porque quando o amor não supera os problemas, é porque a gente não consegue mesmo dizer para Deus: olha, eu sou um cristão real, verdadeiro e autêntico. Mas irmãos, vamos falar a verdade. É um mal menor. É um mal menor. Você buscar felicidade fora e deixar uma igreja viver em harmonia. Coisa que talvez até então não conseguia. Eu não sei se os irmãos entenderam exatamente o que eu quis passar. Mas é mais ou menos isso, o que eu entendo, porque as diferenças, elas não podem tornar a igreja refém da desarmonia, não pode. Na verdade, a gente precisa vencer as diferenças, mas alguns de nós talvez não vão conseguir. E se não conseguir, eu não vejo outra alternativa a não ser esse mal menor. Então defenda a igreja. Isso é uma maneira de defender a igreja. Olha, se é para a felicidade geral da igreja, diga ao povo que eu estou indo. Diga ao povo que eu estou indo. Eu já vi situações parecidas como essa. O grande problema, e aí eu não vou nem entrar na situação, quero parar por aqui, é que daí a pessoa pode descobrir, e na minha concepção ela vai descobrir que o problema está nela. E daí ela vai chegar na outra igreja, e num primeiro momento ela vai enxergar o pano branco, lindo, maravilhoso, mas daqui a pouco ela fala: mas aqui também tem esse defeito. E aí começa tudo de novo. Infelizmente, a maioria das vezes é assim que acontece. Vamos orar e pedir a graça a Deus para Ele nos abençoar, para que nós não venhamos a cair nessa armadilha, Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa. A gente tem tanta dificuldade, Senhor, em convivência. A gente tem tanta dificuldade, Senhor, às vezes até para proteger a igreja. E eu espero que o Senhor nos informe e nos transforme, para que nós não venhamos, Senhor, a sucumbir. Eu digo isso porque eu sei, Senhor, que nós somos fracos. Eu sei que nós somos incapazes, às vezes, de fazermos a vontade do Senhor. Por mais que nós tentemos, por mais que nós lutemos, nós somos miseráveis. Nós somos pessoas, Senhor, que carecemos muito da graça do Senhor para nos manter de pé. E nós precisamos muito da graça do Senhor para aprendermos a amar os nossos irmãos, aprendemos a conviver com as diferenças. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a compreendermos esses estudos, nos ajuda a protegermos a nossa igreja, nos ajuda, Senhor, a nos entendermos cada vez melhor, para que nós possamos ser transformados, para que não precisemos, Senhor, não precisemos tomar atitudes drásticas como essas que eu acabei colocando aqui no final da mensagem. Que nós sejamos transformados, porque se nós formos transformados, certamente algo abençoador acontecerá na nossa alma. Tem misericórdia de nós, continua falando conosco. Peço isso em nome de Cristo, teu Filho. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.